Olá, boa noite. É sempre um prazer estar aqui deste lado para lhe manter informado todas as sextas-feiras com a reportagem da semana. Um espaço do jornalismo diferenciado na rede Girassol. E saiba que nós existimos porque você é fiel a nós. Estamos na época de cacimbo, a estação seca, a altura do ano em que precisamos de mais agasalho, apesar de que o seu pico atinge nos meses de junho, julho e, em algumas vezes, até agosto. O frio é menos intenso no litoral e aumenta a sua intensidade à medida que se dirige para grandes altitudes, impactando diversos setores como da saúde, agricultura e também transportes. Na primeira parte desta edição, trazemos um olhar à saúde com mais realce aos cuidados a ter nesta época. A Susana Ângelo traz a previsão da presente estação, bem como a venda, procura e também dos preços da roupa desta temporada. Já na segunda parte, vamos lhe dar a conhecer sobre o impacto do cacimbo na vida do cidadão, uma estação propensa às infecções respiratórias, onde a asma e a pneumonia são as que mais levam os populares às unidades hospitalares. Para esta estação é necessário um cuidado redobrado da saúde devido ao clima. Como as pessoas têm esse cuidado nesta época do ano? Como estão os preços das roupas apropriadas desta estação? A Susana Ângelo explica a seguir. Vamos ver. O período é caracterizado por um clima seco, noites frias e nevoeiro nas primeiras horas do dia. Em Angola, o cacimbo começou oficialmente a 15 de maio e se estende até o mês de agosto. Mas o Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica, INAMET, alerta para a ocorrência de chuvas em algumas localidades do norte do país até o fim do mês de maio. O tempo de cacimbo é comumente chamado de estação seca, por oposição à estação das chuvas, que ocorre de setembro a abril. O cacimbo é regulada pelos sistemas de alta pressão do Oceano Atlântico Sul e também do Índico. Geralmente, esses sistemas elas provocam, não é, uma descida das temperaturas e também uma queda de umidade. Isto é para o sul do país e também para o plano sertão. Há anos em que as baixas temperaturas podem começar mais cedo e há anos que elas podem começar também mais tarde. Então isso faz parte daquilo que é o ciclo da variabilidade do clima. Apesar do registro de temperaturas quentes durante o dia, algumas pessoas dizem estar a sentir alteração climática e que tomar banho torna-se uma tarefa difícil. Já se faz sentir, pelo menos eu já me sinto gripada. É que o clima está estranho. De repente está quente, de repente está frio. Principalmente nas primeiras horas e no fim do dia já consigo sentir a alteração do clima. Já consigo sentir o frio. Nesta época do ano eu procuro me agasalhar mais, usar roupas mais quentes, evitando também o resfriado, o uso de casacos. Mas, sendo sincera, 2 vezes. Ao sair de casa e ao regressar. Apesar de não gostar de água quente nem morna, é só coragem, porque água fria é a minha escolha. Estivemos no mercado do Asa Branca. Percebemos a cada esquina na secção de vestuário, entre cabides e roupas estendidas no chão, o anúncio era claro: chegou o cacimbo. A oferta é vasta e variada, desde roupas de cama, de recém-nascido, a adultos. O mesmo não se pode dizer da procura. Abri no sábado, mas a venda está fraca, ainda não tem cliente. Procura mais casacos e o fato completo. Às vezes vem procuras de meia também. Nesse momento o que está a sair mais é o body, o fatinho fechado e o pisconcinho de bebê. Os preços praticados atualmente das roupas de frio rondam entre 1.000 a 7.000 kwanzas, mas as comerciantes garantem inflacionar o mercado a partir do mês de junho. O fatinho de bebê está 2.000 kwanzas. O manjuquinho pequeno de bebê também está 2.000 kwanza.
E o pisconcio está 1.500 kwanzas. A tendência vai ser baixar ou subir? Na tendência vai ter subir a partir do próximo mês. Porque o frio aí vai dar mais, lá também os balões vão subir, nós também aqui vamos subir mais um bocadinho. O balão de Majucum já está a 150 mil kwanzas. E o próximo mês acredito eu que vai subir a 200 mil. Então o fatinho já vão comprar 2,5. Está barato, no chão é 1.000, o fato é 7 mil, um casaco é 3,5. Tem de 5 mil, tem de 6, tem de 7. Vai ter casaco de 7 mil, vai ter de 11 mil, vai ter de 12, dependendo de casaco que tem validade. Essa senhora antecipou-se para não correr atrás do prejuízo. Ela diz comprar apenas o que falta do que já tinha em casa. Questionada sobre como poupar e estar melhor aquecido no tempo de frio, respondeu: Tem muito, o que eu posso dizer, casacos, um monte de colchas muito bonitas até, e então tem muita coisa boa. Já estamos preparados também, porque até nós variamos. Quando é a época de calor, nós guardamos a roupa do frio. Agora que está a chegar o frio, nós tiramos aquelas que já temos na reserva. E os preços a essa altura sobem um pouquinho mais. Então a gente começa já a preparar. Localizado no município do Kazenga, o mercado do Asa Branca, um dos maiores da província de Luanda, tem sido a fonte de aquisição de mercadoria de vendedores de outras províncias de Angola. Das províncias vêm buscar por aqui, vem revender para a província. Uambo, Huila, fora do país, Benguela também. Não, sim. Também Benguela. Muitos que saem da província venham comprar o casaco, porque a província, principalmente a província do Uambo, que é minha província, faz muito frio. O INAMET prevê para a presente época uma estação muito fria na região centro e sul do país, com uma temperatura média mínima abaixo de 8 graus. Já na faixa litoral norte, sem grandes alterações, com a temperatura média mínima entre 15 a 20 graus. O INAMET prevê temperaturas mínimas abaixo de 8 graus na região sul do país, nomeadamente as províncias do Cuando, a província do Cubango, a província do Cunene, a província do Bié, a província da Huila e partes das províncias também do Mochico. E para as províncias a centro, prevê-se a centro, nomeadamente o sul de Malange, província da Lunda Norte, a Lunda Sul e a província do Kwanza Sul, temperaturas nas faixas entre 9 a 14 graus Celsius. Para o litoral e também parte do norte do país, nomeadamente Luanda, Cabinda, província do Bengo, província de Colibengo, espera-se as temperaturas na faixa entre 15 a 20 graus Celsius, porque essas províncias podem, além daquilo que é a nossa visão inicial, que espera-se que as temperaturas estejam abaixo de 8 graus, algumas localidades dessas províncias podem registrar valores abaixo de 5 graus Celsius. O que nós queremos é que você esteja isento de qualquer doença. Se ainda não comprou nenhuma peça de roupa para esta estação, aproveite. Agora é o momento para o nosso intervalo. Regresse conosco. Até já. Uma vez mais, boa noite. Esta é a reportagem da semana, um espaço em que trazemos histórias sobre a nossa vida e o mundo de forma mais detalhada. Estar devidamente agasalhado é a principal medida preventiva contra as doenças ocasionais na época de cacique. Com as temperaturas baixas, os especialistas desaconselham alimentos processados. A recomendação: dieta equilibrada, rica em vitamina C e, preferencialmente, pratos quentes. Para ajudarem a manter a temperatura corporal a 36 graus, então recomenda-se maioritariamente a ingestão de bebidas quentes, como chá, alimentos quentes, como a sopa, refeições quentes, alimentos saudáveis e naturais, que são aqueles que não passaram pela parte da fábrica, a batata, a mandioca,
são alimentos que a natureza oferece facilmente. Também o uso de frutas ricas em vitamina C recomenda-se, porque nesta época há muitos resfriados e muita gripe. Então, a alimentação para ajudar a prevenção deste tipo de doenças deve ser corrigida nesse aspecto, ou seja, mais bebidas quentes, alimentos ricos em vitamina C e alimentos naturais que a natureza assim oferece. Também há muita desidratação, porque as pessoas bebem menos água, porque a água baixa um pouquinho a temperatura corporal, então deve-se ter essa atenção em beber água, apesar de não sentir sede, beber água de acordo com o seu peso, que recomenda-se 34 ml por peso, e então tem que ter atenção a essa parte. O frio também facilita as situações que são de broncoconstrição, que dão sobretudo crise asmática. Os doentes respiratórios acabam por ter também maiores crises nessa época e faz a prevenção dessas crises pela alimentação. Aliás, são essas as doenças ocasionais que mais levam o cidadão aos bancos de urgência, com realce para a pneumonia e a asma, em consequência da mudança de temperatura. Crianças com menos de 5 anos e os idosos, pela baixa imunidade, estão mais vulneráveis. Mas quando uma pessoa tem muita tosse, com muita produção de expectoração ou catarro ou escarro, acompanhada de febre que não baixa, dificuldade em respirar, dor no peito, são sintomas de alerta para uma pneumonia grave. Por outro lado, a pneumonia também pode ser mais grave e precisar de internamento hospitalar, porque são pessoas que precisam de suporte de oxigênio, porque estão muito prostradas, têm dificuldade em respirar, dor no peito, muita febre, e quando se vai olhar para uma radiografia de tórax, existem mesmo lesões a nível do pulmão, pode ser num pulmão ou nos 2 pulmões, e isso também define mais ou menos a perspectiva de internamento, e se a pessoa for internada, fica numa enfermaria normal, numa enfermaria de cuidados intermédios ou mesmo numa enfermaria de cuidados intensivos. Doenças que têm os sintomas semelhantes, daí o diagnóstico ser desafiante. Para diagnosticar doenças respiratórias, muitas vezes é um desafio. Por quê? Porque há sintomas que são semelhantes em diferentes patologias. Por exemplo, para diferenciar uma asma de uma pneumonia, devemos não só perceber as características dos sintomas, a sua evolução, a intensidade, a frequência, como por exemplo a tosse, a dificuldade de respirar, se tem febre ou não. Por exemplo, não é suposto uma pessoa com asma ter febre. Se tem produção de expectoração, as características e a cor dessa expectoração, de modo que nós precisamos de ter auxílio de exames complementares de diagnóstico para diferenciarmos uma asma de uma pneumonia ou de uma tuberculose. O nariz é tapado com um clipe. Esse é o nosso espirômetro, esse é o bucal. Este bucal vai para a boca do paciente, passo o pleonasmo redundância. Pode abrir a boca, a língua vai ficar aqui para baixo e o paciente cerra muito bem os lábios. Abre a boca, a língua para fora, fecha. Podes pegar aqui embaixo. Isso. O paciente fica à vontade. E aqui são realizadas algumas manobras respiratórias. O paciente vai realizar durante o exame para que possamos chegar então a um laudo final. Vamos fazer alguns exercícios de vais inspirar e expirar lentamente comigo. Vamos fazer sempre juntas desse modo. Em seguida, vais encher o peito com muito ar. Puxa todo o ar para dentro, desse jeito. O sopro, em seguida, é com uma velocidade. Ele é feito com força, rapidez e o sopro é contínuo. E isso, como podemos observar aqui, o paciente vai soprar tudo. Em seguida, uma inspiração profunda. Isso. E terminamos. Em seguida, verificamos se a curva vai de acordo aos parâmetros todos observados
e a necessidade, às vezes, de repetirmos sempre o exame para chegarmos a todos os parâmetros desejados. No final, é feito um relatório na qual entregamos ao paciente para saber realmente se o paciente fecha o tal diagnóstico da asma ou não. Para o diagnóstico preciso da pneumonia, é solicitado ao paciente um exame de radiografia, que é realizado aqui na sala de raio-x, onde o paciente é submetido a duas incidências. A primeira, de frente ao IP e de costas, ampola. A segunda, na lateral. E em menos de 3 minutos tem o paciente o seu diagnóstico. Para além de alguns exames laboratoriais que podem ser necessários, mas a cabeça deve ser logo uma radiografia ou raio-x ao tórax. Ainda assim, em alguns casos, quando a imagem é duvidosa, pedimos uma tomografia, que é o taque torácico, para caracterizar melhor as eventuais alterações que foram observadas pelo raio-x, pela radiografia torácica. É um exame indolor, é como se fosse uma fotografia. O paciente é colocado na sala de radiografia, encostado num painel, são emitidos os raios que detectam as alterações estruturais anatômicas, não é? Do tórax do paciente. E logo de seguida o técnico disponibiliza o exame e o médico pode observar ainda no dia da consulta. A especialista alerta para a administração indevida de antibióticos e descarta os ar-condicionados como fonte das infecções respiratórias no tempo de frio. É muito perigoso estar a automedicar as crianças ou os adultos com antibióticos, porque isso pode estar a induzir a resistências bacterianas e quando a criança ou a pessoa vier a precisar daquele antibiótico, ele já não será eficaz porque a bactéria já se tornou resistente. O correto é procurar o médico e garantir que não se trata apenas de uma infecção viral, porque nas infecções virais não é preciso tomar antibiótico. Com sem antibiótico, a infecção viral passa. Vamos notando ainda no dia a dia alguma variabilidade da temperatura, apesar de já estarmos praticamente no cacimbo, mas ainda vai estando quente e para algumas casas ainda precisam de utilizar o ar-condicionado. Para além da temperatura, terem em conta a manutenção, a limpeza do ar-condicionado, daqueles filtros do ar-condicionado. Porque ali está o perigo. Por quê? Porque com a umidade e aquele filtro vai captando e acumulando muitos fungos, muitas bactérias, muitas partículas irritantes para as vias respiratórias e isso acaba por ser um foco de infecção também. Então, muito mais do que associar o ar-condicionado a doenças respiratórias só por ser ar-condicionado, desde que a temperatura não seja tão baixa, desde que esteja limpo com a manutenção em dia, não é, por norma, uma fonte direta de infecções respiratórias. Para evitar o ressecamento da pele no tempo de cacimbo, é fundamental a sua hidratação. Engana-se quem pensa que o óleo é a opção certa sobre o uso ou não na época de frio. A médica explica. O recomendado normalmente até é mesmo um creme gordo, porque a absorção do óleo é diferente da do creme. Muitas vezes o óleo acaba por não penetrar na pele e ficar só superficial. E qualquer situação com a roupa ou com o agasalho vai retirar mais facilmente essa camada. Já o creme entra até a derme e acaba por ter uma proteção melhor. Uma pessoa que já tem a pele oleosa, se usar um creme gordo, vai notar que essa oleosidade vai aumentar. Se uma pessoa tem a pele seca e usa um creme para a pele normal, acaba por não conseguir hidratar o suficiente e ter de facto essa baúca. Então temos que adaptar o creme ao tipo de pele também. Quanto aos banhos, ela sublinha. Depende da transpiração de cada um. Recomenda-se que o banho seja com água morna, mais próxima à temperatura de 36 graus, porque esta diferença de temperaturas de facto vai criar aquela reação térmica
e então vai inibir, quem vai tomar banho de água fria vai se inibir de tomar banho porque vai ter de facto esse choque térmico. Então o recomendável é mesmo usar uma água tépida ou morna que se aproxima até aos 36 graus. Para uns, o cacimbo é a melhor época do ano. Para outros, nem tanto. Seja qual for a sua escolha, a missão é cuidar do seu ambiente para evitar a proliferação de bactérias e vírus, causadores de doenças ocasionais. Oficialmente, a época de cacimbo teve início no dia 15 de maio e vai estender-se até o dia 15 de agosto. Por isso, vista a roupa mais quente do armário. As doenças virais e respiratórias associadas a outras crônicas ou agudas podem aumentar a possibilidade do agravamento do seu estado de saúde. Atenção às diferenças de temperatura, ar-condicionado, apanhar sol sem proteção ou vice-versa. Evite lidar com mudanças de temperatura repentinas. Aos primeiros sinais de resfriados, agasalhe-se. Desta forma, só me resta desejar boa caminhada no cacimbo. E terminamos assim o programa de hoje. Estaremos juntos na próxima sexta-feira. Este jornalismo aberto e profundo você tem aqui na Rede Girassol, onde o futuro é agora. Boa noite.